Olá! Hoje a gente vai conhecer o herói mais improvável do Brasil. Pensa num personagem preguiçoso, mentiroso, sem escrúpulos. E se eu disser que ele é a chave para a gente entender a alma brasileira? Pois é. Vamos desvendar Macunaíma de Mário de Andrade e a pergunta que esse livro nos força a fazer. Afinal de contas, quem somos nós? A história toda já começa com essa frase, que virou um ícone. O nosso herói, Macunaíma, passa os primeiros 6 anos da vida dele em silêncio absoluto. E quando ele finalmente abre a boca, não é para falar mamãe ou papai, é para soltar um "ai, que preguiça". E isso, veja bem, não é só uma reclamaçãozinha, é a filosofia de vida dele, a sua declaração de princípios. E aqui a gente já entra no grande paradoxo. Como é que esse personagem, que parece ser o contrário de um herói, preguiçoso, oportunista, que odeia trabalhar, se tornou um dos maiores símbolos nacionais? A resposta, por mais incrível que pareça, está escondida no subtítulo do livro. Ok, vamos mergulhar nisso aqui. Sem nenhum caráter, soa como ofensa, né? Mas a genialidade está no duplo sentido. Não se trata só de ser imoral. A grande sacada do Mário de Andrade é que Macunaíma não tinha um caráter fixo. Ele é como uma tela em branco, uma personalidade que está sempre se formando, capaz de ser tudo ao mesmo tempo, exatamente como o Brasil que o autor via à sua volta. Para entender o Macunaíma de verdade, a gente precisa voltar no tempo, para o momento em que ele nasceu, o auge do modernismo brasileiro. Os modernistas tinham uma missão que era quase revolucionária. Eles olhavam para a arte e para a literatura da época e o que eles viam? Uma elite que só tinha olhos para a Europa, de costas para a riqueza cultural imensa do próprio país. Eles queriam quebrar esse espelho e encontrar uma voz que fosse autenticamente brasileira, mergulhando fundo nas nossas raízes indígenas e africanas. E a estratégia deles foi radical. Como a gente vê aqui, eles queriam que a literatura soasse como o Brasil de verdade, misturando o português formal com as gírias da rua. Era uma tentativa de costurar as diferentes culturas, do norte ao sul, como se fosse uma grande colcha de retalhos, e criar uma identidade nacional a partir dessa mistura toda. E foi nesse contexto que a criação de Macunaíma aconteceu, foi uma explosão. Depois de anos pesquisando folclore, mitos do Brasil inteiro, Mário de Andrade escreveu o livro todo em apenas 6 dias, numa sentada. Ele mesmo disse que foi num estado de poesia. Bom, então quem é esse herói e que jornada é essa? Se preparem, porque é uma aventura como nenhuma outra. O Macunaíma é a própria personificação da mistura brasileira, só que levada ao extremo. Ele nasce de uma mãe indígena, mas a pele dele é preta retinta. Ele não tem pai, ele é literalmente o filho do medo da noite. E a maior habilidade dele é se transformar no que ele quiser, um bicho, um objeto, outra pessoa. Ele é a própria fluidez, a ausência de uma forma definitiva. Mas olha que interessante. Por baixo de todo esse caos, a história tem uma estrutura bem clássica. É a jornada do herói. Ele recebe um objeto mágico do seu grande amor, perde esse objeto para um vilão que representa o capitalismo selvagem e viaja para o mundo moderno para tentar recuperar. E essa jornada ilustra de um jeito brilhante o conflito central do livro. É o Brasil mítico, da tradição oral, da magia, batendo de frente com o Brasil urbano, das máquinas, do dinheiro. Macunaíma é o peixe fora d'água, tentando navegar nesse novo mundo com as regras do mundo antigo. Mas nem todo mundo viu genialidade na obra, não. Desde que foi publicado, Macunaíma foi alvo de polêmicas pesadíssimas que questionavam não só a originalidade, mas o valor do livro como literatura. A principal acusação era grave: plágio. E de certa forma era verdade. O Mário de Andrade não inventou as histórias do zero. Ele se baseou em lendas e mitos que tinham sido coletados por um etnógrafo alemão. Para os críticos dele, isso era fraude. Simples assim. E a resposta dele foi genial. Ele admitiu o plágio, mas disse que o que ele plagiou foi o Brasil. A ideia era que a própria cultura brasileira é uma colagem, uma mistura de fontes, então, ao plagiar, ele estaria imitando o próprio processo de formação do Brasil. E aqui a história fica ainda mais complexa, porque apesar de defender a obra, o próprio autor tinha uma relação de amor e ódio com sua criação. Ele via Macunaíma como um fracasso, mesmo sendo o trabalho mais importante da vida dele.
O ponto crucial era esse aqui. O grande sonho do Mário era criar uma linguagem que unisse o país. Só que o resultado foi uma obra tão radical, tão cheia de referências, de palavras de regiões diferentes, que muita gente achou o livro simplesmente ilegível. Em vez de construir uma ponte, ele sentiu que tinha criado um labirinto. E para ele, isso foi uma falha devastadora. Então vamos agora amarrar essas pontas e tentar entender por que, apesar de todas as dúvidas do próprio autor, esse livro continua sendo tão fundamental. A grande sacada do Mário de Andrade foi transformar o que muita gente via como um defeito, essa falta de uma identidade única, coesa, na própria definição do que é ser Brasil. Macunaíma não tem um caráter só, porque o Brasil também não tem. A gente é essa mistura de indígena, de europeu, de africano, de arcaico e de moderno, de generosidade e de violência. E essa não era uma obsessão só dele. Como a gente vê aqui nessa tabela, Mário de Andrade estava dialogando com outros gigantes que também tentavam decifrar o Brasil. Enquanto Gilberto Freire celebrava a nossa mistura e o Caio Prado Júnior focava na exploração, o Mário se alinha mais com a visão do Sérgio Buarque de Holanda, a de um país que vive num eterno dilema entre a tradição e a modernidade. E essa citação do Ítalo Calvino define Macunaíma perfeitamente. É um clássico porque décadas e décadas depois ele continua gerando perguntas, continua fazendo a gente discutir o que significa ser brasileiro. O final do livro é bem melancólico, poético, não tem uma vitória clara. O herói, que se vê exilado entre o mundo da selva que não existe mais e o mundo da cidade que ele não entende, simplesmente desiste. Ele se cansa dos homens, sobe aos céus e vira uma constelação, um brilho inútil. E é assim que o livro nos deixa com essa pergunta, que é fundamental. Essa nossa capacidade de sermos múltiplos, de não termos uma identidade fixa, isso é o que nos impede de avançar? Ou é, na verdade, a nossa maior fonte de criatividade, de resiliência? Macunaíma não dá a resposta, mas nos força para sempre a continuar fazendo a pergunta.